Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com a vitória do Vascão ontem, né, cara? Maravilhosa, mais 3 pontos aí na conta, né, cara? O Vasco precisando sair urgente dessa zona do rebaixamento, conseguiu voltar a vencer e agora se prepara para o jogo de domingo contra o Botafogo, clássico aí fora de casa, muito importante. Vamos falar disso, vamos falar dos próximos jogos do Vasco, também vamos falar aqui do reforço contratado. O Vasco anunciou oficialmente o primeiro reforço aí dessa janela de julho. Também vamos falar da situação envolvendo o Lucas Prato e também um atacante que está jogando futebol espanhol que foi oferecido ao Vasco. Lucas Prato pode assinar de graça com o Vasco. Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Valeu a galera que está se inscrevendo aí, vamos em busca de 200 mil inscritos nesse ano de 2023. Ativa o sininho das notificações para você receber tudo que a gente postar aqui todos os dias no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco que venceu ontem o Cuiabá com aquele golzinho chorado de pênalti do Jair, cara, o gol do alívio, o gol da salvação, né, cara? O Vasco tá ali ainda na zona do rebaixamento, mas teve um respiro, né, cara? Conseguiu aí respirar dentro da competição, coisa que não tava conseguindo fazer com o técnico Maurício Barbieri. Só foi o Barbieri sair do Vasco, o Vasco voltou a vencer e de quebra não levou gol, cara, olha só. O Vasco havia levado gol em todos os jogos aí do Campeonato Brasileiro. Após a saída do Barbieri, o Vasco voltou a vencer, algo que não acontecia desde a primeira rodada, e de quebra não levou nenhum golzinho, né, cara? Por mais que tenha enfrentado um adversário muito fraco, mas o importante são os 3 pontos. O Vasco conquistou aí, mesmo no sufoco, e agora a gente espera que tenha um pouco mais de tranquilidade para que o Vasco consiga jogar bem contra o Botafogo, né? Porque vai ser o próximo jogo do Vasco, um jogo difícil, complicado. Muito possivelmente o Vasco ainda será comandado pelo William Batista, treinador do Sub-20, que tá meio que quebrando um galho lá para a diretoria da 717 Partners, comandando o Vasco. Quem diria, né, que na metade do ano a gente iria estar aqui falando que o Vasco está sendo comandado por um treinador do Sub-20, que tem aí na faixa etária de 30 anos. E ainda mais, dependendo de um atacante de 16 anos para fazer gols. Olha só o nível do planejamento da 717 Partners. Só para deixar bem claro que a gente que defendeu muito a SAF aqui no nosso canal, hoje eu sei que realmente a venda do Vasco para a 717 Partners vem sendo um erro gigantesco. O Vasco tinha sim que virar SAF, tinha sim que sair das mãos de políticos, porque os políticos estavam afundando o Vasco, mas tinha que ter sido vendido para uma empresa melhor, né, cara? Poderia ter sido vendido para um cara que tem mais dinheiro, porque a 717 Partners parece que não tem grana, parece que os caras não têm o dinheiro todo que se falava, né? Porque foi prometido que o Vasco iria lutar por Libertadores, por título brasileiro, até mesmo mundial, né? Como disse o Osório lá no Sport TV. Eu nunca esqueço dessa entrevista que ele deu lá no programa Redação Sport TV, cara. Ele falou isso, deixou isso bem claro, que esse era o objetivo da empresa. E infelizmente o que a gente está vendo hoje é um Vasco muito parecido com o Vasco do Alexandre Campelo, do Vasco do Roberto Dinamite lá nos últimos anos e do Vasco do Jorge Salgado. E sem falar no Vasco do Eurico Miranda, né, cara? Porque sem dúvida nenhuma era um dos piores Vasco. O Vasco tinha que usar só o Romário lá com 40 e tantos anos e o resto tudo jogador da base, jogador do Madureira, do Olaria, né? Era assim que o Eurico fazia o catadão ali de jogadores, né, para jogar no Vasco. E tá muito parecido com o que a 717 Partners está fazendo. E hoje o planejamento do Vasco deu totalmente errado. E o Vasco, como eu disse, está dependendo do treinador do Sub-20 e também do nosso atacante Ryan, de 16 anos apenas. Mas a gente espera por dias melhores, né, cara? Porque o torcedor vascaíno vive a esperança de voltar a ver o Vasco novamente no topo, coisa que não acontece há muitos anos. E, infelizmente, esse ano foi praticamente jogado no lixo devido ao mau planejamento da empresa norte-americana, do Paulo Brax e também do Luiz Melo. Mas voltando no que foi o jogo, né, cara? O Vasco conseguiu aí vencer e agora vai ter pela frente o Botafogo, né? Esse jogo contra o Cuiabá foi muito difícil jogar dessa maneira contra o Botafogo. Não sei não, hein, cara? Não sei não, hein? Porque jogou muito mal. Foi um dos piores jogos aí do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo do Vasco foi horroroso, mas o importante foi os 3 pontos. Mas para a sequência é preocupante, né? Porque vai pegar o Botafogo fora de casa, depois vai enfrentar o Cruzeiro, joga em casa, porém sem torcida. Muito possivelmente pode ser que esse jogo seja também no Luz Brasileiro. Mais à frente, no dia 15 de julho, vai pegar o América Mineiro, outro confronto direto, né? Venceu o Cuiabá, perdeu pro Goiás, vai pegar agora o América, depois enfrenta o Atlético Paranaense com o mando de campo do Vasco e
também pega o Corinthians fora de casa, outro adversário direto na luta contra o rebaixamento, né? Esses são os próximos jogos do Vasco. Vamos torcer para que o Vasco consiga pelo menos pontuar bem nessas partidas para que se veja um pouco mais longe da zona do rebaixamento, pelo menos ali na 12ª, 13ª colocação. Deixa aí nos comentários aí o que você espera do clássico contra o Botafogo, se você acha que esse time do Vasco, jogando dessa maneira, tem condições de vencer o Botafogo lá no Engenhão no próximo domingo. Mais de 20 mil ingressos foram vendidos somente para a torcida do Botafogo. Vale sempre lembrar que o Vasco foi punido e que não terá torcida nem mesmo como visitante. Bom, pessoal, hoje o Vasco anunciou oficialmente a contratação do atacante Serginho. O jogador foi o primeiro reforço aí contratado nessa janela de julho, né? Ainda não vai poder fazer sua estreia, porque a janela só se abre, se eu não me engano, no dia 3 de julho, mas ele já está contratado, oficializado pelo clube. O 17º reforço que o Vasco contratou para essa temporada, né? Juntando com os reforços que vieram no final do ano passado, no início desse ano, para a montagem desse elenco. E ele chega aí com a esperança de lutar por uma vaga no time titular, né? Um atacante que atua pela ponta, né? Mais precisamente pela ponta esquerda. Ele chega vindo do Giresunspor, teve passagem por clubes menores lá no futebol europeu, em passagem por países mais fracos quanto o assunto é futebol, e a gente espera que ele jogue aí o que ele apresentou lá na Turquia, né, que eu acredito que ele viveu o seu auge lá no Giresunspor, ele era o camisa 10 do time, e a gente espera que ele mostre um bom futebol, um jogador totalmente desconhecido, um jogador que chega aí claramente para compor elenco e com a grande dúvida do torcedor vascaíno se vai dar certo, né, vamos torcer, e acompanha aí agora o que disse o Serginho, novo jogador do Vasco. Fala galera, aqui é o Serginho, chegando no Vascão. Muito feliz de estar aqui vestindo essa camisa. Eu sei do peso dela, da pressão, mas tenho certeza que vai dar tudo certo. O atacante de 28 anos chega aí com um contrato até dezembro de 2025. A gente vive a expectativa do anúncio oficial também de outros reforços, né? O Maicon é o próximo a ser anunciado, né? O próximo da lista, né? Já está acertado com o Vasco, deverá ser oficializado aí nos próximos dias. E também falta ainda alguns detalhes para concretizar a contratação do volante Medel, chileno. Vamos aguardar ver se o Vasco vai anunciar nos próximos dias essas duas contratações. Ainda segue negociando com outros jogadores. Situações vêm se complicando, no caso do Lianco, também aí do Lanzini. A gente não tem nenhuma novidade quanto a esses dois nomes. O Fernando já está totalmente descartado. O Sevilla não quer liberar o jogador para o Vasco e o Vasco vai ter que mirar outros jogadores, né? Na minha opinião, o Vasco está perdendo muito tempo, já deveria estar bem encaminhado com todos esses reforços para os caras entrarem o quanto antes em campo. Não dá para esperar o mês de julho todinho sem contratar, cara, porque a janela vai estar aberta e se o Vasco não fechar logo com esses caras, vai perder muito tempo e vai perder muitas rodadas no Campeonato Brasileiro, porque o Vasco precisa desses jogadores para chegar já e jogar, meu amigo, já entrar em campo. Não tem que trazer jogador para perder tempo, para ficar readquirindo forma física, para isso, para aquilo. O cara já tem que estar pronto para ajudar o Vasco dentro de campo. E também tivemos novidades aí quanto a dois atacantes, cara. De acordo aí com o jornalista Fábio Torres, do Vascaíno.net, o atacante argentino Gustavo Blanco, que também é conhecido como Blanco Lechuk, que está no Eibar, lá da Espanha, teria sido oferecido ao Vasco. Atacante argentino de 31 anos, fez praticamente a sua carreira todinha na Europa, né? Jogou em vários clubes no futebol europeu, na Espanha jogou em vários clubes menores, porém ele tem um baixo número de gols, cara. Na temporada passada, que já se encerrou lá na Europa, em 33 jogos ele fez apenas 6 gols. Na outra temporada, 2021-2022, em 40 jogos ele fez 5 gols apenas. Em 2020-2021 fez 7 gols em 33 jogos. E jogando no ano de 2019-2020, ele fez 5 gols em 31 jogos, né? Cara, somado aqui, meu amigo, de 2019 até agora, o jogador não fez nem 30 gols na sua carreira. É muito pouco para um centroavante e, na minha opinião, claramente, eu não contrataria esse jogador. Pode ser que, caso ele venha, seja um fenômeno, comece a desandar, a fazer gol aqui no Brasil, né? Como está sendo o Germancano, que tinha números parecidos, né, cara? O Germancano não fazia muitos gols na sua carreira e, do nada, começou a desandar lá no Independiente Medellín até vir para o Vasco. Mas é um jogador totalmente desconhecido que eu não contrataria. Além desse nome, também tivemos uma novidade do Lucas Prato, né? Jogador que foi especulado no Vasco dias atrás, né? Um portal do clube argentino Vélez, que cobre as notícias lá do clube, teria dito que o Vasco tinha um interesse sim na contratação do Lucas Prato, juntamente com outros clubes aqui no Brasil. Porém, a situação do jogador teve uma grande atualização. Ele saiu do Vélez, está livre no mercado e pode fechar de graça com o Vasco ou com qualquer outro clube.
Além do Vasco, 2 times da Argentina também têm interesse no jogador de 35 anos, muito experiente, com passagens aqui pelo São Paulo, Atlético Mineiro aqui no Brasil, jogou no River Plate, jogou até no Feyenoord lá na Holanda, também teve passagem por clubes lá na Itália, um jogador muito experiente, porém eu não sei como que está o futebol do Lucas Prato hoje em dia, né? Ele foi muito bem no passado, só que hoje, já com 35 anos, não sei se ele está jogando em alto nível. E para você, torcedor, você acha que vale a pena trazer o Lucas Prato? E o nome desse centroavante aí, Blanco Lechuk, será que te agrada? Deixa aí nos comentários aí. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.